Sobre o William, que eu tinha destacado, ele deu uma entrevista ao portal Premier League Brasil e disse que nunca mais volta a jogar no futebol brasileiro. Abre aspas. Eu não quero voltar para o Brasil, nunca mais. Eu já tinha esse pensamento desde antes do Corinthians. Acabou acontecendo uma situação de voltar para o clube onde eu comecei, porque eu quis, e o Corinthians também. Mas eu já pensava em continuar até o fim na Europa. Agora eu pretendo encerrar aqui fora, seja na Europa, nos Estados Unidos ou outro lugar. E sobre a relação com o Corinthians, o William afirmou que não pode dizer que tem algum tipo de vínculo com o Timão, por ter feito a maior parte da carreira profissional longe, né? Ficou na Europa a maior parte do tempo. Abre aspas. Tenho um respeito muito grande pelo Corinthians. É o clube onde fui revelado e criado, mas não construí minha carreira profissional no Corinthians. Então não posso dizer que tem algum tipo de vínculo com o clube. Não sei nem se é essa a palavra, mas algum tipo de história no Corinthians como profissional. Sou grato pelo clube, vivi minha base lá, mas saí muito novo. A minha volta em 2021 foi uma forma de gratidão, foi em forma de gratidão, fecha aspas, as declarações do William para o portal Premier League Brasil. Disse que nunca mais volta a jogar no futebol brasileiro e também, ao falar do Corinthians, disse que não tem vínculo com o Timão no profissional. Eu conversei com o William há umas 3 semanas, conversamos longamente e pode acrescentar isso, uma coisa que ele disse para mim, que também não volta mais para o Brasil. Não é só para o Corinthians, é para o futebol. Ele não pretende morar no Brasil nunca mais. A ideia dele, primeiro ele estava com a ideia muito fixa de morar nos Estados Unidos. Hoje as filhas dele sentiram uma falta tão grande de Londres, da Inglaterra de modo geral, que ele acha muito difícil que consiga tirar a família de Londres. Ele ainda tem um restaurante lá? Não sei. Então ele acha muito difícil conseguir tirar a família de Londres. Porque aí é que tá, as meninas dele... São londrinas. Elas são londrinas, elas praticamente nasceram lá. A língua delas original praticamente é o inglês. E aí chega aqui, teve toda aquela cafajestada, foram ameaçados e tal. Os caras estão chocados com isso que ele acha... Não, ele afirma... Claramente, eu espero que ele cumpra, porque da outra vez ele falou que não voltaria mais. Eu levei o maior susto quando ele voltou aqui, né? Isso é verdade. Mas acho que agora... Você ficou chocado. Fiquei mesmo. Porque ele falou claramente no mundo da bola que ele não voltaria. Aí ele volta, o que é estranho. Mas você vê que ele viu que foi um erro gravíssimo, voltou na primeira oportunidade, está muito feliz no Fulham, está vivendo em paz, a família dele está bem resolvida. E a única dúvida dele agora, ele parece que gostaria de morar nos Estados Unidos, mas a família dele é londrina. Família que eu digo as filhas. Tá certinho. Isso que ele falou, sem ser ingrato com o Corinthians, é uma verdade. Ele jogou 1 ano só no time principal do Corinthians, no seu tempo de base dele. Mas ele jogou 1 ano só e foi vendido muito rapidamente. Quando ele está precisando de grana, não foi nem uma grande venda, mas foi uma venda que deu uma equilibrada nos pratinhos, como diz o Vanderlei. Então ele foi para lá e a vida dele está toda na Europa, né? Mas aí é a forma, né? Tudo que ele falou aí eu concordo com ele. Só no trechinho com relação ao vínculo com o Corinthians, ele falou, eu achei que faltou aí o vínculo profissional, ele tem razão, o Flávio acaba de reforçar, mas tem sempre o vínculo afetivo, né? Mas ele é muito suave, viu, Vanderlei? Talvez as palavras escritas não retratem. Ele é muito suave e muito grato, ele não é uma pessoa... Eu duvido que ele tenha esnobado. Por isso que eu estou falando, que em cima do que foi dito aí, eu só discordo, eu não ouvi ele falando, então só discordo disso, porque eu acho que o Corinthians sempre vendeu a imagem de um menino do terrão. E ele, quando voltou, também não negou que era um menino do terrão. Foi recebido como um menino do terrão consagrado que volta ao Corinthians. Tá certo? O Flávio discordou da volta. Tá maluco? Vai voltar e tal. E não foi só o Flávio, muita gente. Não rodou, efetivamente não rodou. Teve esses idiotas que entraram na intimidade da família para criticar o futebol dele. Foi embora e voltou onde ele se sente bem. E os filhos foram alfabetizados em inglês. Então fica muito difícil, né? Depois que as crianças já fizeram o mundo delas com os seus amigos lá, enfim, e vivem por lá. São inglesas. Então, as meninas são inglesas. Então, é só isso. Eu acho que... Sim, não nasceram lá, mas são inglesas. Eu acho que ele pode... Eu não sei como foi. Mas seguramente foi suave. Porque tem que ter um vínculo afetivo, né? Por menor... Sou grato e tal, mas... Talvez não profissional, porque a passagem foi rápida, é verdade. Mas ele foi visto, ele foi... Até esse momento, é um menino do terrão
que venceu na Europa. Mas ele fala isso, né? Ele fala, agradeço que me deram a primeira oportunidade, mas a carreira profissional só dele... Só isso, mas nada. Mas no restante, tudo que ele falou é natural, é normal. Espero que ele não se deixe levar pelo coração de novo e numa eventual proposta pense em voltar. Não, mas eu estou falando sério. Não tem sentido, gente. Tem coisa que não tem sentido. É que o Hernández, ele voltou 2 vezes, São Paulo, não sei o que e tal. Onde ele está morando? Está morando na Itália. Infelizmente, gente, a gente está aqui, a gente não. Quando você mora no local, você não tem, por exemplo, eu sou um cara que dificilmente deixaria a cidade de São Paulo. Também eu nunca vivi fora daqui. Mas quando você conhece uma nova cultura, uma nova vida, uma nova civilização, caramba, você acaba vendo que, peraí, né? Não preciso ficar aqui, eu vou fazer. Aí o Hernando tem uma vinícola, foi lá, tá numa boa, e vai vir para quê? O William, família, tudo, ele vai tirar a família para voltar para quê? Não tem o menor sentido isso, então... Eu não vou morar fora porque já passou a época. Mas se eu tivesse, por exemplo, a idade do Pedro e tal, mas não tenho a menor dúvida se eu tivesse uma oportunidade. Gente, o cara, o Flávio, jogador do status do Willian, jogador de Copa do Mundo, que só jogou em time importante e tal, lá o salário é mensal, é semanal, né? O cara vai ganhar 50, 60, 70 mil libras por semana para morar em Londres com essa grana toda no bolso, criar filhos aí em alto padrão, uma cidade bacana, onde tudo funciona, sair de lá para voltar para cá com todo o respeito. Não, também não faria isso não. E, portanto, essas declarações do Willian, tá, ao site Premier League Brasil, falando do Corinthians, da relação que ele tem com o Corinthians, muito grato, ele disse, né? Porque o Corinthians criou ele e foi revelado por lá, mas no profissional, pouquíssimo tempo. Foi o que ele quis dizer, eu acho, né? Então ele não tem vínculo com o Corinthians no profissional, no clube profissional. E tá aí, agora de volta ao Fulham, e a gente acompanha aqui a Premier League, vira e mexe, né? Tá jogando bem até o Willian, né? O Fulham tá tudo bem, é time até da parte de cima da tabela. Na verdade, é o que eu mais acompanho a Premier League. É verdade. Time que também tem o Andreas Pereira. O Andreas Pereira é titular lá. Tá jogando muito bem. Então. O Willian tem se contundido. O último jogo ele... Aliás, era com o time do Guardiola. Com o time do Guardiola é bom ficar contundido. Melhor não. Aí, mas o André jogando bem e o Willian estava lá na tribuna, todo mundo aplaudindo, muito legal. Ele está muito bem, está muito feliz, né? Mora em Londres. O Fulham era o time do Dodge of Art, que agora não estava lá. Aí, até curiosamente, sabe, tinha uma estátua do Michael Jackson, sem nenhuma explicação no estádio. Porque uma vez ele foi lá, ou qualquer coisa assim, fez uma referência. Aí eu perguntei para ele, o Dodge vendeu? E aí tiraram a estátua lá, já não tem mais, agora não tem estátua. Ele falou, acho que não tem mais, eu não vi. Eu falei, pô, é uma estátua enorme, você não viu porque não tem. Mas ele falou que é uma delícia. É aquele núcleo, né, pequenininho, é uma cidade, é norte, né, eu acho, não sei. Então, e aí parte rica. Fica muito tranquilo, tem um estádio no meio de casinha, você vê que é uma comunidade, uma vida pacata ao extremo. Pô, aí chega aqui, ameaça ele de morte, xinga as filhas e tal. Não dá, né? Não. Tem o menor sentido isso.